E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando agora o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e a partir do versículo de número 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então nós temos aqui este momento em que Jesus e os 3 apóstolos que foram levados por Jesus para orar no monte, Pedro, Tiago e João, eles então, após a visão da glória de Jesus, da transfiguração de Jesus, estava com ele, conversando com ele, Moisés e Elias, representando esta liderança pelo Espírito Santo. Aquele que ouve a Deus, traz a palavra de Deus, esse deve liderar o povo de Deus. Deus é o líder, chegou o reino de Deus. Então Deus vai dirigir. E Deus vai dirigir também através de homens e mulheres batizados com o Espírito Santo. Nós vemos um grande período de liderança na unção do Espírito Santo, fica bem claro, o período dos juízes. Deus é chamado de juiz, o justo juiz, juiz de vivos e de mortos. Então ele é o juiz do universo, ele é o juiz de toda a terra, ele é o juiz para a salvação. É ele quem vai determinar, quem vai entrar pelas portas, quem vai ficar de fora, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Deus é o juiz. E uma forma bem propícia que foi instalada de liderança foi daquele juiz que assumia essa condição de juiz pela unção do Espírito Santo, pela sabedoria do Espírito Santo, pelos dons, pelos frutos, pelos sinais, pelos milagres. Então este homem e esta mulher também, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, eles surgiam como juízes, eram determinados pelo povo, eram entendidos, compreendidos, aceitos e recebidos como o líder, como o juiz, aquele que determinava o certo e o errado, o que viria de Deus e o que não viria, o que o povo deveria fazer, iria conduzir o povo com essa figura de líder juiz, um líder que determinava o certo e o errado porque ele tinha essa comunhão com Deus. Então até hoje nós devemos buscar, esperar e aceitar e receber, instituir uma liderança baseada no batismo com o Espírito Santo. Nesses dons, dom de sabedoria, dom de discernimento de espíritos, dom de ciência. É isso que vai dar ao homem e à mulher condição de governar o povo, de determinar o caminho certo, o errado, o justo, o injusto. Então seria o juiz. E Deus é o juiz, Deus é o juiz supremo. E ele institui homens e mulheres através do Espírito Santo, do derramamento, do batismo, da unção do Espírito Santo, para assumirem essa liderança. Então, no período de juízes, Deus ia levantando tanto homens quanto mulheres, como Débora, por exemplo, para serem mãe, para serem juíza, para determinarem o que o povo deveria fazer no dia a dia, na guerra, nos investimentos, na paz, na obra, no amor ao próximo, nas esmolas, no serviço. Tudo isso o Espírito Santo ia dando direção sobre o que fazer. Foi assim com Gideão. Gideão, ele ouviu a voz de Deus, o anjo do Senhor, que é o Espírito do Senhor. O anjo é um espírito, então pode ser mencionado o anjo, pode ser mencionado o Espírito, veio e falou com Gideão, e esse Espírito é o Espírito também de Deus, vindo de Deus. Então,
Gideão pode chamá-lo de o anjo, de o espírito, ou mesmo Deus, como Moisés, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, era o anjo do Senhor, e Moisés disse que teve um encontro com Deus, porque o anjo é o espírito representando a presença de Deus, ele está numa obediência tal que é como Deus falando, trazendo a mensagem de Deus para Moisés. Não precisa haver esse distanciamento entre Espírito de Deus e Deus. Falar em Deus ou falar em Espírito de Deus. Nós estamos no mesmo caminho, é essa ligação dos céus que nós temos com Deus e através do próprio Espírito de Deus. O Espírito de Jesus, por exemplo, também fala conosco. Jesus está conosco em espírito. Depois que ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, ele batiza com o Espírito Santo, ele derrama o Espírito da promessa para estar conosco, para nos guiar, nos ensinar, nos guiar em toda a verdade, nos fazer lembrar da sua palavra, mas ele também está conosco. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque ele está em espírito. É o Espírito de Jesus que habita em nós e nos dirige, fala conosco, e nós devemos reconhecer aquele que recebeu, que recebe, que tem essa unção do Espírito Santo para orientar o povo de Deus no caminho certo. Então, assim como Gideão ouviu a palavra de Deus e o povo foi obediente, entendendo que Deus estava falando com Gideão, muitos outros juízes, como Jefité, e principalmente como quando surge Samuel, que realmente demonstra essa situação, uma vez que o sumo sacerdote já não ouvia mais a voz de Deus, tinha problemas com seus filhos, desorientados, mal orientados, não eram corrigidos, cometendo pecados, se distanciando cada vez mais de Deus. Então Deus fala com Samuel, e a palavra do Senhor tinha muito valor naqueles dias, porque ela era rara. Já não tinham tantas pessoas, tantos momentos em que Deus dava uma direção. Então, quando se soube que a palavra de Deus veio para Samuel, que Deus chamou a Samuel, todo o povo de Israel se voltou para Samuel, para a liderança de Samuel. E isso é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele faz assim conosco. Então aqui ele está outorgando ao Filho esse momento de liderança. Jesus está conosco, mas ele mesmo diz que ele vai para o Pai e que nós receberemos o Espírito Santo, da promessa, o Consolador, ele estará conosco, e que nós realizaríamos obras maiores do que ele. Então ele próprio passa para os apóstolos, para a igreja, no Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, essa liderança. Mas nesse momento, então, Deus vem falar, o Espírito de Deus vem falar, que este é o meu Filho amado, a ele ouvi, uma voz que saiu da nuvem. Quando eu voltei do meu Instituto Bíblico, onde eu estava lá, estudando em Pindamonhangaba, vim e fui batizado com o Espírito Santo lá no Instituto Bíblico, e eu, chegando na minha casa, na minha cidade, comecei a sentir uma direção do Espírito Santo, uma presença do Espírito Santo. Eu havia sido batizado com o Espírito Santo, tinha diversos dons, falava em línguas, variedade de línguas, línguas dos homens, línguas dos anjos, profetizava, pregava, Deus me dava a palavra completa. E até que um dia eu estava no meu quarto e de repente eu fui envolvido por algo suave, como se fosse uma água mais leve, envolvendo todo o meu corpo, da cabeça aos pés. Estava mesmo me envolvendo o corpo inteiro. E uma voz, então, saiu, começou a falar, como está aqui no texto, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele eu vi. Então, eu também fui envolvido por uma sensação, parecia uma água bem mais leve, suave, envolvendo todo o meu corpo, e a voz falando comigo, falando, entregando uma mensagem, falando, e eu orando, e eu totalmente envolvido ali dentro daquela, que eu senti mesmo desde que seria como uma nuvem suave, umedecida, mas com outra consistência, com outra fórmula, outra configuração, e a voz falando
falando por um bom tempo, por um grande tempo, falando comigo e eu orando o tempo todo. De repente eu parei e ele falou comigo: porque eu tenho me agradado de ti. E saiu aquela nuvem, deixou o meu corpo, eu saí da nuvem, ouvi a voz, gravei. Passado alguns dias, novamente, uma nuvem me envolveu, o mesmo sentimento, uma água correndo em volta de mim, no meu corpo todo, bem suave, e a voz novamente falando comigo, uma voz suave, uma voz constante, uma voz que vai falando direto, como se não houvesse nenhum intervalo entre as palavras e não houvesse aquela pausa para uma reflexão, mas ia falando. Realmente eu sentia aquela sabedoria de Deus, aquela constância da mensagem de Deus falando sem duvidar, sem vacilar, falando constantemente, uma voz muito suave, muito boa de se ouvir, muito calma e constante, e firme, segura, e falando, e eu novamente orando, e no final eu paro de orar e ele diz assim: porque eu te escolhi. E nisso a nuvem saiu e eu voltei a me movimentar, a andar, estava ali no meio mesmo, envolvido pela nuvem e pela voz falando comigo constantemente. E eu comecei a pregar e a receber mensagens de Deus constantes, em visão, interpretação, discernimento, revelação de tantas coisas, principalmente dentro das Escrituras. Eu abria a Bíblia, era como se brilhasse uma luz nas palavras e eu entendia, e eu tinha discernimento, tinha revelação, vinha na minha mente a interpretação, vinha na minha mente a palavra. Era só eu abrir a minha boca e ele começava a falar através de mim, começava a entregar a mensagem. De repente, os ouvintes estavam chorando, sentindo a presença de Deus, e eu também sabia que aquilo era muito pouco meu, de conhecimento, de estudo, já de algum conhecimento bíblico ou mesmo de estudo secular, mas que a maior parte realmente era inspirada, era revelada, que eu estava falando. E até que um certo dia eu estava andando pela rua, sentindo aquela presença de Deus constante, mas de repente foi muito claro que os meus pés começaram a andar em uma direção, começaram a me guiar, e eu fui permitindo e fui sendo guiado, conduzido, andando e caminhando por uma rua, caminhando por um caminho, até chegar em casa. E a partir daquele dia eu comecei a ser guiado pelo Espírito. Aquela presença em mim que me dava já na palavra, na revelação, já na mente, no pensamento, que falava comigo, que me ensinava, que me revelava, que me mostrava a palavra, uma ligação de um versículo com o outro. Aquilo realmente eu ficava admirado daquela sabedoria, daquele entendimento que claramente era verdadeiro, era correto, realmente era a presença de Deus. Mas então essa presença começou a crescer, até mesmo começaram nos meus pés, e depois todo o meu corpo, meus movimentos, a maneira de eu me portar, de eu agir, e também o que fazer, as iniciativas relativas ao ministério, à pregação, à palavra, quando falar, o tempo de falar, como encaixar meu tempo nas coisas de Deus. Então tudo, eu comecei a sentir uma direção desse Espírito. O Espírito estava em mim, o Espírito junto com o meu Espírito habitando em mim, e cada vez essa relação, essa comunhão foi se aperfeiçoando, foi crescendo, e ele habita comigo, ele me guia, ele fala, ele me ensina, ele me dirige. Sobre isso falaremos posteriormente ainda mais, dessa experiência, como foi se desenvolvendo, como foi acontecendo. E agora vamos voltar aqui a Lucas capítulo 9, o que está aqui no versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se,
e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Realmente esse tipo de experiência nós guardamos por muito tempo e vamos praticando, vivendo essa experiência, mas não relatando os detalhes da experiência, porque essa experiência precisa ser afirmada, precisa haver uma maturidade para se trabalhar essa experiência. Nós vamos tendo um relacionamento com Deus, vamos aprendendo a andar com Deus e vamos realmente tendo essa maturidade do Espírito de Deus habitar em nós de uma maneira assim tão clara, tão real, que nós realmente conseguimos ter essa distinção do nosso espírito junto com o Espírito de Deus nessa ação, nessa vivência, nesse compartilhar de habitação, o Espírito habitando em nós. Então eles foram guardando para melhor trabalhar esse entendimento, essa explicação, que significaria Elias, o que significaria Moisés. Hoje nós já entendemos, hoje já estamos aqui falando, podemos falar por entendimento, por revelação do Espírito Santo, mas realmente Jesus em muitos momentos pediu aos apóstolos que não contassem para ninguém, de cara, no primeiro momento, porque o povo não entenderia, eles também ainda não teriam maturidade para lidar com essa nova experiência, e isso apressaria uma perseguição daqueles que tinham poder político, religioso, econômico, em várias áreas, que se soubessem que alguém estava assim nessa unção do Espírito Santo, como Jesus estava ali dizendo, estava experimentando, e eles seriam testemunhas, eles temeriam de que teriam que passar para Jesus, que o correto e o que o povo iria requerer é que realmente fosse passado para esse homem a liderança, pela unção, pela sabedoria de Deus nele, pelo batismo com o Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo, pela essa confirmação de Deus sobre a obra de Deus na sua vida, a direção de Deus, a palavra de Deus com todo o seu valor. Então Jesus pedia que eles não falassem para que não apressasse a sua condenação, a sua morte, a sua crucificação, porque ele queria estar curando em todas as cidades. Ele tinha vidas já, ele já sabia que em cada cidade ele teria tal e tal situação necessitando de cura, de libertação, e foi para isso que ele veio. E também para anunciar o Evangelho e pregar o máximo possível, o maior tempo possível, antes de ser preso, condenado e morto, o que ele cada vez mais foi anunciando que estava se aproximando. E ele querendo trabalhar e pedindo aos apóstolos que guardassem esse silêncio, respeitassem esse silêncio, não propagassem logo certas experiências, certos milagres, para que ele pudesse alcançar mais cidades. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba esse poder, receba essa autoridade, essa sabedoria para pregar o Evangelho a toda criatura, ao mundo todo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.